A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Genésio Mioto e Doralina. Estão hoje completando 49 anos de casados. Louvado seja Deus, que Deus os abençoe e que esta união permaneça por toda a eternidade. Eles são lá de Caldas Novas, em Goiás. Sandro Willi é de Anapu, no Pará, e também completou mais um ano de vida. Parabéns, Sandro Willi. Um abraço para sua esposa Luzia e para todos os familiares. Tânia Medeiros dos Santos é de Praia Grande, São Paulo. Roseli Menezes e a sua irmã Tereza são lá de Sergipe. Também Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. João Takakua é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos, felizes, agradecidos pela vida. Queremos te agradecer pela união matrimonial do Genésio Mioto e Doralina e também do aniversário do Sandro Willi e todos os demais aniversariantes. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos, especialmente também a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Que sintamos a tua presença, o poder do teu Espírito Santo, que a nossa mente seja aberta para entendermos a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos os que passam por algum momento difícil, tem as suas lutas, suas provações, tribulações, dê vitórias a cada um, Pai. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que todos sintam a tua presença e recebam as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana. Estamos no capítulo 3 de Efésios e aqui em Efésios, especialmente Efésios capítulo 3 até o verso 6, que nós vamos estar detalhando durante esta semana, nós vamos encontrar aqui o mistério do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, não existe outro poder, não existe outro meio de nós vivermos eternamente, porque nós, quando aqui estamos, nós gostaríamos de viver para sempre, isso aqui na Terra, mas sabemos que a nossa vida aqui ela é limitada, não tem centenas de anos como na criação, né, do mundo, lá nos primeiros anos, as pessoas viviam até quase 1000 anos, mas hoje nós vivemos 70, 80 anos no máximo, e isso quando chegamos a essa idade, né? Porque muitos morrem antes, mas o desejo nosso é viver, nós não queremos morrer, esta é a verdade, mas é a consequência deste mundo de pecado que nós vivemos, é o salário do pecado, né? É a morte, não essa morte natural, mas é a morte eterna, que é a pior morte, a que nós temos que temer, morrer separados de Deus. E então, Paulo ele vem falando aqui desse mistério do Evangelho, que é a graça de Deus estendida a todos, porque antes, no Antigo Testamento, até quando Jesus veio, o povo de Israel, eles tinham sido escolhidos por Deus para testemunhar desse Deus às nações que existiam ao redor deles e que todos eram pagãos, que não criam no Deus que Israel cria. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que nós temos que também que ser luz no meio deste mundo de trevas e pecado que nós estamos vivendo. E essas trevas elas irão se intensificar, as pessoas elas estão se afastando cada vez mais de Deus. Não querem ouvir falar de Deus, não querem saber que existe um plano para salvar a humanidade. Eles querem viver os seus prazeres como as pessoas viviam antigamente, fazendo tudo aquilo que eles desejam fazer sem ter temor de Deus. Mas então, Jesus vindo a este mundo, ele foi rejeitado pela nação judaica e então o Evangelho foi estendido aos gentios. E então este mistério ele foi revelado a Paulo e também aos demais apóstolos. E este mistério, este evangelho,
ele chegou até nós. E nós louvamos a Deus porque nós tivemos a oportunidade de conhecer este poder de Deus para nos salvar. E aí sim, aceitando Jesus em nossa vida, caminhando com Ele, nós viveremos eternamente após a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, aqui em Efésios, no capítulo 3, eu vou ler com vocês os versos de 1 a 6. Efésios, capítulo 3, versos de 1 a 6. Paulo ele diz aqui: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado: tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Vejam, aqui Paulo ele dizendo, que quando ele pensa em tudo isso o quê? O poder de Deus para salvar a humanidade, e que ele, por estar levando o evangelho aos gentios, falando da salvação, do poder de Deus para salvar os pecadores, ele é preso. E ele diz aqui: por amor a vocês, ele foi preso. Por causa do bem que eu quero a vocês, eu estou aqui preso. E neste período que nós estamos vivendo, irmãos, final de todas as coisas, o mundo está caminhando para o fim, os cristãos também serão perseguidos. Aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, diz a palavra de Deus. Então nós temos que estar preparados, irmãos, bem alicerçados, fundamentados na palavra de Deus. Vejam que Paulo escreveu esta carta aos Efésios, aos crentes de Éfeso, porque alguns estavam desanimando na fé. Por quê? Porque Paulo, pregador da palavra de Deus, preso por causa do evangelho. E então alguns queriam desanimar, desistir. E Paulo então os encoraja para permanecerem firmes. Vejam, se por causa de Paulo, que foi preso, alguns lá em Éfeso queriam desistir, desanimar da fé, imagine quando nós passarmos pelas provações, pelas perseguições, passarmos também por situações como os apóstolos passaram, de serem presos por pregarem o evangelho. E vocês são testemunhas de que tem acontecido atualmente. Pessoas pregadoras da palavra de Deus estão sendo presas por pregarem a verdade, o que está escrito aqui na Bíblia. Porque hoje nós não podemos falar mais o que nós pensamos e o que nós cremos que está correto. Nós não podemos. Por quê? Porque nós estamos indo contra as ideologias que existem aí e que ofendem as pessoas, e que então, por causa disso, nós somos perseguidos e até presos. Então nós precisamos, irmãos, nos fortalecer cada vez mais. Porque hoje ainda nós temos a liberdade, não como tínhamos antes, que podíamos falar em praça pública, podíamos pregar, ir a hospitais, podíamos abrir a palavra de Deus em qualquer lugar e expor a palavra de Deus, que ninguém nos perseguia. Mas hoje não. Hoje está se restringindo, está fechando o círculo, e a Bíblia, assim como nós temos, que é a palavra de Deus com 66 livros, a Bíblia, ela vai ser retirada do povo. Eles estão fazendo de tudo para que as pessoas desacreditem na palavra de Deus e passem a acreditar naquilo que eles querem que nós acreditemos. Então nós precisamos buscar cada dia mais, estudar, examinar a palavra de Deus, porque Paulo, ele diz aqui que os gentios, eles haviam recebido agora
este mistério que foi revelado, o mistério da graça, a graça de Deus. Deus, irmãos, Ele ama todo ser humano. Deus, o desejo dele é salvar a todos, mas as pessoas não querem. Como não queriam antigamente, os próprios judeus rejeitaram a Jesus. Agora, as pessoas também não querem. Então, poucos serão levados com Cristo quando Ele voltar para buscar. Que nós estejamos entre esses poucos. Em relação à humanidade, que são 7 bilhões de pessoas no mundo, fora os que já existiram, são quase 8 bilhões agora, fora os que já morreram. Então, em relação a este número de pessoas, habitantes do mundo, poucos serão salvos. Que nós possamos estar entre esses. E então, Paulo, ele fala aqui em Efésios capítulo 3, no verso de 1 a 6, sobre a dispensação da graça de Deus que foi dada a ele em favor dos gentios. É o que ele diz aqui no verso 2. Tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça, a graça de Deus, a vocês. Então, este é o mistério que Paulo está revelando aqui. E nós louvamos a Deus porque nós também tivemos a oportunidade de conhecer esse mistério. Paulo, ele escreveu para os Efésios, falando que este mistério foi revelado a ele. É um tema que ele vem escrevendo aqui, por exemplo, em Efésios 1, verso 9, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Então, esse mistério revelado, e se você voltar a ler aqui o capítulo 1, capítulo 2 que nós já estudamos, você vai ver como é que Deus ele vai se revelando através das suas mensagens que ele deu aos apóstolos para que pudessem conhecer esta graça de Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Nós sabemos que em Efésios 3, no verso 5, Paulo ele diz aqui que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. As gerações anteriores, do povo de Israel, não foi revelado esse mistério. O povo de Israel, eles eram exclusivistas, eles queriam a salvação só para eles. É tanto que havia aquele muro de separação, que os gentios não podiam passar daquele muro, porque senão morreriam para entrar ao pátio do templo, entrar no templo, e eles seriam mortos se passassem dali. Então, os judeus eles eram exclusivistas, mas agora, através dos apóstolos e também do chamado que Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo, esse mistério foi revelado. Antes, as gerações anteriores não conheciam este mistério da salvação para todos, mas agora através da vinda de Jesus, do trabalho de pregação dos apóstolos e especialmente do apóstolo Paulo, esse mistério ele foi revelado. Este mistério é que os gentios, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Louvado seja Deus por este mistério revelado, por esta graça que nos alcançou e que permaneçamos nessa graça, que possamos buscar a presença de Deus em nossa vida cada dia, através do estudo da Bíblia, através da oração e possamos perseverar até o fim para que sejamos salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Paulo ele escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.